Finalmente, então, trago aqui os comentários a respeito do último livro da trilogia das Bruxas Mayfair, né? Que é uma saga aí que eu comecei a ler e não consegui parar, tive que ler um atrás do outro. É muito, muito, muito legal, gente. E assim, tô muito na vibe de ler essa autora, tá? Anne Rice. Muito viciadinho nela, mas no momento eu dei uma pausa pra ler outras coisas, pra depois voltar a ler tudo, as Crônicas Vampirescas, terminar de ler as Crônicas Vampirescas, né? Espero que até lá a Roku já tenha relançando aí as novas edições, né? Mas assim, gente, então finalizamos, tá? A leitura, né, da trilogia. E o último livro é esse daqui chamado Tautos, né? Eu acho que esse vai ser o vídeo mais breve de todos os três, porque não posso falar muito dos outros livros para não estragar surpresas, né? Já adianto para vocês que foi um livro bem legal de ter lido, mas não foi o meu favorito da trilogia. Tá? O meu favorito continua sendo o primeiro, é muito, muito, muito incrível aquele livro. Depois o Lasher, muito bom, e aí esse, mais ou menos, assim, é muito legal. Eu acho que é um livro que acrescenta muito na história, né, na mitologia, mas eu acho que foi o livro que mais foi cansativo, que eu fiquei menos preso, né, na história. Mas então vamos lá, gente, o que acontece aqui? No terceiro livro vai ser apresentado, na verdade, ao universo de uma criatura nova que foi apresentada no segundo livro, no Lasher, né? O Lasher, no final do livro, no meio pro final, a gente é apresentado a uma criatura chamada Tautos, que é então um novo membro aí, né, do Criaturas Sobrenaturais da Anne Rice, né, do Rice verso, digamos assim. E a Anne Rice, ela vai buscar inspiração para criar essa criatura numa lenda do folclore húngaro, de pessoas que eram como se fossem xamãs, que tinham certos poderes, que conseguiam falar com os espíritos da natureza, que tinham características físicas meio estranhas. Tem toda uma lenda aí húngara a respeito dos Tautos, do que seria isso. E ela criou então essa criatura. Ele tem a aparência de ser humano, né, normal, só que ele é muito alto e ele tem a pele muito sedosa, ele tem a pele quase como se fosse a pele de um bebê. Por quê? Quando um Tautos nasce, ele acaba se desenvolvendo em poucos minutos. Então o Tautos, ele passa da fase bebê até a fase adulta em menos de meia hora, digamos assim. Ele cresce tipo na hora, ele nasce da barriga da mãe dele e já cresce. E ele cresce não só no corpo físico, ele cresce no mental também, porque o Tautos, ele já nasce falando, ele já nasce sabendo das coisas, ele tem memórias dos antepassados, da origem dele, eles conseguem saber de tudo, eles são muito sábios, eles têm uma longa linhagem de lembranças, eles se recordam de tudo desde o momento que eles nascem. Tudo isso envolvendo o Círculo de Pedras de Donnelaith, que é uma cidadezinha, tipo um vilarejo da Escócia, se não me engano, eu acho que é na Escócia. Esse Círculo de Donnelaith, na Escócia, ele aparece muito na história das Bruxas Mayfair, porque é, digamos que onde tem origem o Lasher, que é aquele espírito, né? Então, desde o primeiro livro, lá com a bruxa Suzanne, a gente já é apresentado a esse vilarejo, né? E a esse Círculo de Pedras, que muitas coisas aconteciam ali, muitos rituais. E aqui ele volta, então, para mostrar pra gente a origem dessas criaturas, né? Do Tautos. E é interessante porque eu tô lendo agora, né? Que eu finalizei a leitura desse livro, eu comecei o livro 5 de Outlander, que é uma saga que eu amo e eu não sei porquê, até hoje eu só fiz resenha do primeiro livro. Eu não continuei a fazer resenha dos outros livros, gente, eu acho que nem vou, porque tem muita coisa que eu não vou conseguir lembrar das histórias. Eu tô no livro 5, então eu acho que no momento certo eu vou fazer um vídeo de um apanhadão de, sei lá, minha experiência de leitura lendo Outlander, porque é uma saga que eu amo muito, sou apaixonado. Ela fala muito a respeito dos círculos de pedras mágicos da Escócia, né? Que aconteciam muitas coisas ali, que eram relatados visões de fadas aparecendo ali, de gnomos, de pessoas que desapareciam, enfim. Não só vai aparecer nesse livro o Tautos, que é essa criatura, né, nova, como também vai aparecer os pequenos, que é a versão da Anne Rice, é a versão do Rice verso de fadas e gnomos, né? Então é uma coisa muito esquisita que aparece ali, que é bem legal também, eu gostei bastante. O livro vai começar com um personagem novo chamado Ashler, que ele é um Tautos muito antigo e ele tá vivendo entre os humanos desde muitos séculos atrás, né? Então ele tá até hoje, nos dias de hoje, ele já é um empresário de uma empresa que fabrica bonecas, e ele tá então vivendo entre os seres humanos, mas ele nunca parou a sua busca por outros Tautos. Ele sempre busca
tentar encontrar outro membro dessa raça perdida, que é a sua própria raça, né? Então ele está meio que disfarçado, entre aspas, porque, como eu falei, o Taltus ele é muito alto, ele tem quase 2 metros de altura. Ele não passa muito despercebido entre as pessoas, mas ele faz o possível, né? O Ashler faz o possível para tentar passar despercebido ali entre as pessoas e continuar a sua busca por outros membros da sua espécie. Até que um belo dia ele vai descobrir que existiu uma criatura, né, muito próximo a ele, e que essa criatura foi assassinada, que é no caso o Lasher, né, gente? Porque o Lasher, sim, quando o espírito Lasher volta para a Terra em forma humana, em forma de carne, ele não volta numa forma humana, ele volta em forma de Taltus, né? Ele ressurge, ele renasce como um Taltus. Então o Ashler, descobrindo que existiu esse Lasher, que era um Taltus e que foi assassinado, ele vai atrás de investigar o que é isso. E aí então a gente vai voltar com os outros personagens, ele vai entrar em contato com Rowan Mayfair, com Michael Curry. Vamos ter então de volta a Mona Mayfair, que ela vai ter um arco muito mais importante dessa vez na história. No segundo livro ela não tinha muito o que fazer, apesar dela ser uma personagem muito interessante, mas aqui ela já é muito mais importante nessa história. E a gente vai ser apresentado mais uma vez aquela coisa que eu amo que a Anne Rice faz, que é retroceder cada vez mais no tempo para explicar agora a origem dessa criatura, o que são os Taltus, né? E o livro inteiro vai ser sobre ele. E é legal porque o Ashler, ele é muito querido. O Ashler, ele é muito cativante. Eu achei um personagem muito gostosinho, dá vontade de pôr ele no bolso, porque ele é muito fofo. E ele é bom porque ele tirou toda aquela má impressão, todo aquele ranço que eu peguei dessa raça dos Taltus por causa do Lasher. Porque o Lasher, ele é o demônio, entendeu? Ele é o cão no segundo livro. E eu peguei muito ranço do Taltus por causa disso, por causa dele. E o Ashler, ele veio então e conseguiu tirar toda essa minha má impressão que eu tinha a respeito dessa raça, muito pelo contrário. O Ashler, ele vai explicar então para essa dinastia de bruxas, né, Mayfair, que a raça dele é muito coração, digamos assim. É uma raça muito pacífica, que lá nos primórdios, quando eles viviam nessa ilha, que é quase uma ilha paradisíaca, eles eram muito pacíficos, eles não sabiam o que era violência, eles não sabiam o que era matar, né? Então são coisas que não existiam. Ali era só amor e respeito, e eles são muito assim, muito carinhosos mesmo, os Taltus. E outra característica muito interessante sobre eles é que eles são muito sexuais, extremamente sexuais. Quando você tem um Taltus macho sugando o leite do seio de uma Taltus fêmea, aquilo para eles é 10 orgasmos levados a 15 bombas atômicas, entendeu? É muito prazeroso para eles essa coisa do sexo. O objetivo da vida deles está em procriar, né? E como eu falei, um Taltus, ele nasce muito rápido, ele sai da barriga da mãe e já cresce, já vira um adulto. Então vai entrar aí outras discussões a respeito de o que eu poderia fazer para dominar o mundo novamente. Porque eu não fiz isso até hoje, o Ashler, no caso, né? A gente vai ter também algumas pontas que ficaram soltas no segundo livro, vão ser amarradas aqui a respeito da Talamasca, ou do Talamasca, né? Como é dito no segundo livro. Nesse livro a gente vai ter então um conhecimento um pouco mais amplo, que a gente vai entender que eles não são mais essa coisa, né, que é dito nos outros livros, que é como se eles fossem só pesquisadores inocentes, e que as sedes da Talamasca são apenas bibliotecas muito grandes, e que lá só tem estudiosos, e que eles fazem as coisas sem interferir nas investigações. E a gente vai entender nesse livro que não é bem assim que a Talamasca funciona, que tem uma coisa muito sombria acontecendo lá, tem uma cena muito da bizarra, de um ritualzão acontecendo lá dentro. Então assim, muito mais interessante. A gente vai ter outras camadas, né, a respeito desses personagens, do Aaron, Lightning e de alguns outros membros também dessa organização. O livro, ele é uma porradaria de críticas sobre o mundo hoje, né, sobre violência, sobre abuso, sobre escravização de uma espécie, sobre a sobrevivência do mais forte, sobre seguir os seus instintos. Eu acho assim, gente, todos os livros da Anne Rice que eu li até hoje falam de forma sutil a respeito disso. Qual é a sua natureza, né? Qual é a natureza de um vampiro? A natureza de um vampiro é se alimentar para poder sobreviver. Então, isso seria errado? Tecnicamente não. Qual é a natureza de uma bruxa? A natureza de uma bruxa é buscar conhecimento em magia e praticá-la. Qual é a natureza de um Taltus? Aqui no caso seria
seguir o seu instinto sexual para a procriação. E procurar pessoas para procriar que tem condições de ter o filho. Porque não é todo mundo que consegue engravidar de um Tautos, né? Tem todo esse detalhe também no livro. E aí então a gente vai entendendo a respeito dessa coisa de seguir os seus instintos, de seguir a sua natureza. E a gente vai pegando muito pro dia a dia mesmo, né? Qual é a natureza humana da gente, né? Por que até hoje as pessoas fazem merda, então elas estão presas naquela engrenagem da sociedade de trabalho, casa, pagar conta, comer, cagar e dormir. Eu já falei isso em alguns outros vídeos também. A natureza de um ser humano não deveria ser buscar um pouco mais de justiça, de igualdade, de um pouco mais de amor, né? Estamos seguindo a nossa natureza? Estamos seguindo a nossa natureza de ser humanos? Ou estamos seguindo apenas os nossos instintos carnais, os nossos instintos egoístas? Então, assim, querendo ou não, a Anne Rice consegue, assim, dar uma pincelada em tudo isso. Eu, pelo menos, puxei muito pra minha vida. O terceiro livro é um livro muito bom, muito legal para encerrar, então, toda essa saga dessas bruxas. Mas, como eu falei, né, gente, eu tô falando muito bem do livro, mas ele foi o que mais... o que eu mais demorei para terminar. Ele não me prendeu tanto quanto os outros. Eu acho que a parte que eu mais gostei foi quando o Lester tá narrando toda a história da antiguidade dos Tautos, né, da origem deles, de como era antes, quando eles habitavam na Terra. Eu achei muito legal, mas é uma parte muito curta do livro. Mas foi a parte que mais me prendeu, eu gostei muito. E é isso, gente. Então eu espero que vocês tenham gostado aí da dica, tá? Leiam essa trilogia. Ela é maravilhosa, tá, gente? Eu não vejo a hora de voltar a ler Anne Rice. Como eu falei, eu tô lendo agora Diana Gabaldon, né? Outlander. Então são livros muito grandes. Eu vou demorar pra voltar aqui, tá, gente? A fazer vídeo com vocês. Mas assim, me sigam no Instagram, porque lá sai muito mais coisa. Sai muito mais fotos de livros, sai comentários. Eu vou postar também uma foto bem bonitona desses livros. Então, coisas novas que eu recebo de algumas editoras, de lançamentos, eu sempre posto lá nos stories, eu posto no feed. Então, o Instagram é muito mais ativo do que aqui o canal. O canal eu vou deixar mais para trazer coisas que eu acho que vão agregar bastante conteúdo aí, resenhas bem legais e livros que me marcaram muito, tá? Isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo o que vocês acharam do vídeo, se você já leu algum desses livros. E é isso então, beijo para todo mundo e até a próxima. Ou não.